Olá, o Lente Aberta de hoje eu converso com o vereador decano do Legislativo, vereador Antônio Paduano. Vereador Antônio Paduano, é um prazer tê-lo aqui no Lente Aberta, seja bem-vindo. Nós aqui sentimos honrados hoje de estar presente na Lente Aberta, para que nós possamos, então, através do nosso amigo Zé Wanda, ser questionado a respeito dessa nossa vida pública, que hoje nós já completamos 40 anos de vida pública. É muito importante e muito satisfatório a gente poder estar revendo alguns fatos importantes da nossa vida pública. Muito bem, Paduano, como o senhor disse, são mais de 40 anos na vida pública, né? O que motivou o senhor a entrar para a política, para a vida pública? Na verdade, Zé Wanda, a minha vida foi sempre uma vida assim, muito ligada à sociedade de Santo Antônio dos Campos. Nós estávamos sempre presentes, quer na área de esporte, quer na área de lazer, quer na área religiosa. Em todos os sentidos, nós estávamos sempre presentes. Então, a gente já, desde cedo, a gente já tornou-se uma liderança naquela comunidade. Então, como você sabe, os políticos são bastante espertos e eles procuram sempre aquelas pessoas que têm, assim, essa liderança. E nessa época que eu adentrei a política, eu fui procurado pelo nosso querido e saudoso ex-prefeito, doutor Fábio Botenotini, Geraldo da Costa Pereira, o saudoso vereador José Quintino e o Fausto, irmão do Galileu, o meu irmão também, Zé Clementino. Eles me procuraram e pediu que a gente filiasse naquela época, era o MDB. Então, logo terminou a Revolução, foi criado o MDB e a Arena. E o Fábio ficou no MDB, então eu fui procurado, porque a minha origem é a origem PCDista, meu pai também foi um ferrenho político e era do antigo PSD. Então, a gente não tinha esse pensamento de político, porque a gente vivia mais a vida comunitária. Mas a gente, então, foi levado e eu fiz, então... Em que época que foi isso? Na década de 70? E foi na década de 70, aproximadamente, no meio de maio, junho de 70, que eles estiveram na minha casa procurando para me filiar ao MDB. E naquela oportunidade, sem intenção de ser candidato, a gente filiou para fazer parte da criação do MDB. Então, foi por intermédio dessas pessoas que a gente adentrou a política. O pai do senhor era político? Já exerceu atividade política? Era um ferrenho político. Meu pai pertencia àquela política ferrenha de Itapecerica, né? A Vera Tamanduá, e de forma que ele era o correligionário do grande deputado, doutor Antônio Lamoneiro Godofredo de Itapecerica. Como é que ele se chamava? Meu pai era ferrenho, ele era amigo do doutor Antônio Lamoneiro. Qual o nome do pai do senhor? Meu pai chamava-se José Clementino Pereira. Ele tinha o título de capitão. Antigamente essas patentes eram compradas. Ele era o capitão José Clementino Pereira e era muito amigo dos políticos de Itapecerica, era uma grande liderança, foi juiz de paz por muitas vezes, foi escrivão de paz e era comerciante e tinha um conhecimento bastante da vida pública, de forma então que a gente não está roubando, a gente está herdando, né, a política que veio do meu saudoso e querido pai, José Clementino Pereira. E o que o senhor conta, então, no início da década de 70? O senhor foi convidado para entrar para a política e o senhor candidatou a primeira vez quando? Olha, na verdade, eu filiei ao partido, mas não com a intenção de ser candidato. Mas, finalizando o ano de 1970, então, eu fui convidado também para que a gente fizesse parte do partido e se tornasse um candidato. Mas naquela oportunidade a gente nem pensava, porque a gente não tinha assim, um tamanho conhecimento. E naquela época nós tínhamos um grande político, amigo, hoje um dos maiores políticos de Divinópolis, que era de Santo Antônio dos Campos, que era o nosso querido e saudoso Totonho do Café, a Totonho Carvalho. E eu falei, eu não vou fazer frente ao Totonho, porque além de mais tudo é parente, tudo. Mas a gente foi envolvido nisso e acaba que a gente filiou e colocou o nome como candidato. E eu não sei por que razão, ainda jovem, nós acabamos sendo eleitos pelo MDB, isso em 1970, e nós tomamos posse em 1º de janeiro de 71. Se tudo correr bem, agora no próximo ano a gente está completando 41 anos de vida pública. Muito bem, como que era a Câmara há 40 anos atrás, Paduano? Mas, na verdade, a Câmara Municipal, há 40 anos atrás, era composta de 15 vereadores. E como não tinha, naquela época, não existia salário... Mais do que hoje? Mais do que hoje. Quando eu entrei aqui, há 41 anos atrás, a Câmara era composta por 15 vereadores, era onde está o pronto-socorro hoje, que ali a prefeitura, tinha uma parte ali que era a Câmara. Nós tínhamos somente 3 funcionários nessa época.
que eu me recordo muito bem, que era o Rivo, o Ceci e o Simvar. E de formas, então, que a Câmara era assim, ainda muito pequena em relação hoje que nós temos hoje, e de formas, então, que isso fez com que a gente, então, se fosse assim, aprofundando na vida pública, e já a gente tinha muita amizade, e de formas, então, que o prefeito naquela época era o doutor Sebastião Gomes Guimarães, que foi naquele mandato tampão, mandato de 2 anos, e era muito amigo também da família, e a gente, então, pôde constituir, né, muita amizade, e também com também as secretarias do governo, do doutor Sebastião, a gente apanhou-se muita amizade e pôde ir ajudando no desenvolvimento da nossa comunidade. Esse prédio lá tinha plenário, tinha espaço físico? Tinha o plenário, tinha o espaço físico. Nós só não tinha computador, né? Era na mão ou na máquina de escrever, né? Mas de formas que... E logo, posteriormente, aí veio a Ademir Marli, veio a Helena, e veio outros, né? E aí foi aumentando a Câmara, e hoje a nossa Câmara é essa potência que nós temos, um dos maiores câmaras municipais de Minas Gerais. Podemos dizer que Divinópolis hoje é uma potência, é um exemplo para as outras cidades. Nesses 40 anos, Paduano, quais fatos assim, o senhor considera assim, mais marcantes, que a gente pudesse pontuar? Zé Wander, são tantos os fatos que a gente talvez nem Assim que o senhor lembre. Nem que se lembra, mas tem uns que marcam mais a vida da gente, né? Eu me recordo quando no governo Antônio Martins Guimarães, quando o Divinópolis tinha problema sério com a água que abastecia a cidade, era uma dificuldade, não era uma água tratada, e sérios problemas, e o prefeito Antônio Martins Guimarães, no intuito de querer desenvolver Divinópolis, ele então fez com que nós tivéssemos aquele convênio com a Copasa. Nem Copasa era na época, era a Comag. E aquilo foi um dos maiores desafios que nós tivemos, foi a Câmara Municipal para votar esse projeto. E como nós, era a maioria naquela época, o MDB, era a maioria naquela época, e nós tínhamos o nosso chefe, o Geraldo da Costa Pereira, que era presidente da Câmara, em união. Aí... O serviço de água antes era municipal? Era municipal, era o SAI, Serviço de Autônomo de Água e Esgoto. E era municipal, mas não dava condição de abastecer a cidade. Então, nós tivemos esse desafio, e na verdade foi um grande desafio, e nós tivemos assim uma oposição muito ferrenha, tanto do lado do prefeito, do ex-prefeito Dr. Sebastião Gomes Guimarães, e até também do ex-prefeito Fábio Lottini, que achava que não deveria, mas nós tivemos coragem e aprovamos esse projeto para que Divinópolis tivesse, então, o serviço de água tratada. E hoje nós podemos dizer, sem medo de errar, que naquela época foi um desafio, mas hoje, se nós temos essa grande cidade, nós podemos agradecer muito a coragem do ex e saudoso prefeito Antônio Martins Guimarães, que teve condição de fazer essa concessão dessa água, que muito ajudou no desenvolvimento de nossa Divinópolis. Foi marcante, foi um desafio, entre tantos outros desafios que nós tivemos. Muito protesto assim na Câmara? Muito protesto. Eu recordo como que nós estávamos... Saiu às ruas? Saiu à rua. No dia da primeira votação, nós não conseguimos, porque a pressão foi muito grande. Na segunda votação, lá fora, lá estava a população contrária, e tinha uma égua, estava escrito assim, égua ou água, que quem votasse ia ser deportado através daquela égua, né? Quer dizer, isso tudo é um fato marcante, mas de formas que hoje, por exemplo, eu tenho certeza absoluta de que hoje, com todos os problemas que nós temos, porque naquela época nós tínhamos aí 60, 70 bairros, hoje nós temos 280 bairros, quer dizer, foi expandindo hoje o crescimento e quase todo, 95%, hoje 96% da cidade tem água potável através da Copasa. Tem problemas? Tem. Mas também por quê? Porque a extensão é muito grande, nós devemos ter quase 1 milhão hoje de metro linear aí de canos, né? Quer dizer, tem problema. Mas foi uma solução que hoje nós estamos vendo que foi importante para Divinópolis. O que mais que o senhor nos conta? Olha, Evandro, entre todas as outras, a gente tinha outros desafios, né? Que você vê, nós sabemos que até hoje tem problemas polêmicos. Recentemente, mais ou menos há 10 anos atrás, 12 anos atrás, foi um fato marcante também na minha vida pública, foi quando um grupo
de políticos de Santo Antônio dos Campos, queria emancipação política e administrativa de Santo Antônio dos Campos. E então, fizeram então um movimento para emancipar. Mas como nós, como vereador, grande parte da população, principalmente a população da zona rural, não queria, então nós enfrentamos esse desafio também. Esse projeto já estava na Assembleia Legislativa para ser votado, para a emancipação, porque tudo que se fazia necessário para que Santo Antônio dos Campos se tornasse um município, tinha. Mas o pior de tudo isso é que nós tínhamos que desmembrar de Divinópolis. Santo Antônio dos Campos é o único filho de Divinópolis. Então, é um povo só. Então, nós fizemos um movimento, e dentro desse movimento foi um trabalho, né? Principalmente o Flávio Flório nos ajudou muito, era presidente da Câmara, o deputado Domingos Sávio, era prefeito Aristides Salgado, mas nós então enfrentamos, e na última hora nós conseguimos, através de muito esforço, de muito trabalho, com muita ajuda, fazer com que Santo Antônio dos Campos não desmembrasse Divinópolis. Por quê? Porque Divinópolis era a nona cidade, a maior cidade de Minas Gerais, e nós íamos ficar o quê? Lá nos quase 800 lugares lá, por exemplo, porque você sabe muito bem que hoje Divinópolis é essa potência e nós não poderíamos separar de Divinópolis. Uma arrecadação muito baixa, né? Ia ser em relação. Porque é só o fundo de participação do município, etc. E não é isso também, porque Divinópolis hoje, tudo que Divinópolis tem, era nosso, e tudo que a gente tem era Divinópolis, quer dizer, e com isso também, ia diminuir muito o perímetro urbano, a área de Divinópolis, do município de Divinópolis, porque Santo Antônio dos Campos ainda tem 42% da área geográfica de Divinópolis. Quer dizer, o distrito, então, ia empobrecer muito territorialmente falando a Divinópolis. E de formas, então, que com isso nós fizemos esse movimento, e dentro de tudo isso, no dia da votação, na Assembleia, nós fomos para lá, e inclusive levamos também o ex-deputado Geraldo da Costa Pereira, marido da Dores Manuel, mas só que no governo Aristides Salgado Santos, quando ele fez uma reforma no perímetro urbano de Divinópolis, então naquela época, Santo Antônio dos Campos tinha o seu perímetro urbano. O distrito de Santo Antônio dos Campos tinha o seu perímetro urbano. E nós fizemos uma emenda revogando a lei que tinha criado o perímetro urbano de Santo Antônio dos Campos e incorporando ao perímetro urbano de Divinópolis. Isso nos salvou, porque como que você vai construir uma cidade dentro de outra cidade? E com isso, o projeto tornou-se inconstitucional, porque nós já era bairro de Divinópolis. Como seria se for emancipar o Porto Velho, o bairro São José? Então, com isso, nesse período, foi uma emenda nossa, que nós fizemos isso também, que a gente tem a honra de dizer, que se hoje nós ainda estamos ligados a Divinópolis, foi esse trabalho dessa comissão que nós fizemos. Foi também um desafio que a gente sente honrado e feliz por ter trabalhado nesse sentido, e hoje nós estamos juntos com Divinópolis. Ermida, popularmente conhecida, que é Santo Antônio dos Campos, né, Paduano? Os eleitores, de certa maneira, devem muito ao senhor, né? Porque o senhor tem trabalhado incansavelmente desde praticamente o surgimento daquela região, né? Na verdade, Zé Branda, nós assumimos de corpo e alma e coração, né, o trabalho como vereador. Eu era comerciante, né, e como a gente tinha dificuldade de conciliar a profissão de comerciante com a política, eu achei melhor ficar somente para atender às necessidades políticas do distrito. E de formas, então, que nós trabalhamos junto. A gente agradece muito, deve muito àquela população, porque sempre estava unida, nós trabalhávamos sempre em regime de mutirão, e de formas, então, que nós trabalhando junto, a gente teve essa responsabilidade de representar aquela comunidade, e não somente aquela comunidade, mas também podemos dizer que Divinópolis, e de forma, então, que nós estávamos, a todo momento, a todo acontecimento, nós estávamos perante, junto com a população. E com isso nós fomos criando credibilidade, e também com esse trabalho que a gente fazia, a gente era muito bem aceito pelos prefeitos, doutor Sebastião Gomes Guimarães, Antônio Martins, depois veio Galileu, veio Fábio 3 vezes, Fábio 2 vezes, Galileu 3 vezes, Aristides Salgado dos Santos 2 vezes, Domingos Sávio, Demétrios, hoje Vladimir. Então a gente está sempre junto com a administração, e com isso hoje nós desenvolvemos hoje muito a nossa região,
Por quê? Porque a gente é sempre atendido, porque a gente sempre reivindicava em favor do povo. A gente nunca pensou em reivindicar em coisas próprias, nem em favor do povo. E essa atenção que nós tivemos em todo esse período, pelos os legislativos, pelo executivo, principalmente pelos prefeitos, que eram todos nossos amigos. Hoje, Santo Antônio dos Campos hoje desenvolveu bastante. Talvez hoje é uma pequena cidade. Por quê? Porque hoje nós temos o apoio inconteste de todos os prefeitos que passaram, da Câmara Municipal e de todos aqueles que conhecem Santo Antônio dos Campos, de formas, então, que hoje é o crescimento da nossa querida Santo Antônio dos Campos. A vida do senhor realmente foi trabalhar para aquela comunidade, tanto que tudo que o senhor fez praticamente, o senhor investiu ali, né? Inclusive particularmente, assim, o senhor não é uma pessoa que tem posses, que tenha carros chiques, etc. A gente vê, o senhor é uma pessoa modesta e tudo que o senhor ganha, o senhor gasta ali com o trabalho do senhor mesmo, né? Com a comunidade, fazendo bem. Você diz muito bem. O ideal é aquilo de mais caro que a pessoa tem na vida. Quando você apaixona pelo ideal, você tem tudo pelo ideal. É o ideal. Ideal não se compra, não se vende. Ideal se adquire através do trabalho. E a gente, com esse ideal de ajudar e de servir, e também eu digo isso também com muita sinceridade, que a gente tem que assumir uma posição e de responsabilidade. Mas eu também fui muito ligado à vida religiosa. Sou um religioso desde criança, e sempre participei da vida religiosa. Eu sou membro da Igreja Católica Apostólica Romana, eu sou do membro da Sociedade São Vicente de Paulo, eu sou ligado junto a quase todos os movimentos, né, sociais da comunidade, mesmo aqui em Divinópolis, e de forma que a nossa vida é uma vida perto do povo, junto do povo, é uma vida social. E hoje, se a gente for falar o seguinte, uma cidade se constrói de pedra, cimento, tijolo, areia, ferro, não. Isso é importante, mas nós temos que olhar muito, muito o social. Porque hoje, eu te digo sinceramente, de cada 10 pessoas que hoje me procuram no meu gabinete, 5, 6, 7 é um problema mais social do que talvez político e até mesmo administrativo. Por quê? Porque nós somos representantes do povo. Eu não quero dizer que seja somente na área política. Nós somos representantes do povo em toda a situação social. Então, nós somos aquela pessoa que também pode se encaminhar às pessoas. E de forma, então, que eu sempre gostei da vida social. E a gente, participando disso, a gente tem esse conhecimento e pode ajudar muitas pessoas em outras áreas que não sejam somente a área política partidária. O senhor é ministro da Eucaristia ainda? Há muitos anos que eu participei, né, isso há mais de 40 anos, né, tão logo o Concílio Vaticano II terminou, o nosso bispo, Dom Cristiano, né, ele reuniu então as lideranças religiosas, principalmente os vicentinos, e nos deu a oportunidade de participar também da vida religiosa, criando naquela oportunidade, nós falávamos os cultos religiosos, né, comunitários. Então, com isso a gente foi desenvolvendo, então a gente passou a ter uma vida assim mais religiosa, participando mais ativamente da vida religiosa, como ministro da Eucaristia, como dirigente de culto. E hoje, por exemplo, eu tenho a honra de dizer que sou ministro da Palavra de Deus, né? Eu hoje faço pregações de Semana Santa, então convivo muito nessa área, e a gente pode ver de perto com isso, né, a sensibilidade maior para que essa atenção especial que a gente tem que ter àquelas pessoas que nos procuram. Está falando dos problemas sociais das pessoas, né? E como que o senhor vê o papel do vereador hoje, Paduano? O papel do vereador hoje, por exemplo, ele é eclético. Nós somos um ser político, mas também somos um ser social. E o vereador hoje, por exemplo, é aquela pessoa que está 24 horas junto do povo. É o testa de ferro da política, é o vereador. E nós somos procurados, né, a quase todo momento, também para fazer reivindicações, para pedir melhorias para a comunidade, mas também em outros setores, que as pessoas às vezes não entendem que a missão nossa, às vezes, é legislar, fiscalizar e reivindicar. Mas como a gente está perto da sociedade, então, a gente tem, por exemplo, amizades
Nós temos que construir uma amizade. Por exemplo, eu sempre procurei ser amigo de todos os políticos, de todos os meus colegas vereadores. Aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, por exemplo, desde que a gente aqui entrou, eu tenho isso aqui como prosseguimento do meu lar. Mas eu tenho vocês, Evandra, como filhos. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, essas meninas aqui, por exemplo, como filhas. Então a gente tem verdadeiro amor por vocês. Né? Por quê? Porque é um lar, é uma continuação do lar da gente. E aqui, essa atenção especial que vocês dão para a gente, né? Isso é muito cativante. E de formas, então, que eu me sinto muito honrado e muito feliz em poder... A gente percebe isso, todos percebem isso. Essa dedicação do senhor, principalmente aos funcionários aqui da Câmara, né? Na verdade, porque quem são os funcionários? São aqueles que são vocês que nos sustentam. Aqui, por exemplo, no nosso trabalho. O que seria de nós, vereadores, se nós não tivéssemos, por exemplo, o respaldo de vocês? Porque, na verdade, a área administrativa, nós somos políticos. E o político, você vê, que às vezes nem tempo a gente tem de estudar até um projeto, mas toda hora que procura vocês estão prontos para nos orientar, dar tudo aquilo que a gente necessita, e de forma que é o complemento. O que seria da Câmara Municipal nossa se nós não tivéssemos hoje essa competência que nós temos aqui, que são hoje os nossos funcionários? Eu digo sem medo de errar que hoje a Câmara Municipal de Divinópolis talvez seja uma das câmaras mais competentes do Brasil, pelos seus funcionários, por tudo que tem aqui. Para mim, tem na área de comunicação. Quando uma Câmara comunica melhor do que a nossa, isso depende, são vocês, Zé Wanda, né? A gente sabe disso. Então, nós estamos aqui justamente para unir forças e fazer com que cada dia mais a nossa Câmara esteja mais presente na vida da nossa população. Nesses 40 anos, Paduano, assim, a gente já falando agora de projeto de lei, que projeto de lei que o senhor gostaria de destacar, assim, que o senhor apresentou aqui? Zé Wanda, você sabe muito bem, você sabe que as prerrogativas hoje do vereador em relação a projetos de lei são mínimas. Por quê? Porque nós não podemos fazer projetos de lei, tudo aquilo que é visa de despesa financeira não depende de nós. As nossas são o quê? Denominações de ruas, nós temos aqui reivindicações, ofícios, requerimentos e indicações. Então, quer dizer, o projeto mesmo que a gente tem, por exemplo, são projetos que... Eu tenho diversos, eu tenho centenas de projetos. Mas, na verdade, esses projetos nossos são esses projetos que nós temos denominações de rua, como eu disse, por exemplo, tornado de utilidade pública. Nós temos aí, por exemplo, a homenagem que a gente faz. Eu tenho diversos projetos, mas eu digo que o mais importante são as indicações e reivindicações que a gente são atingidos. Eu tenho certeza que nesses meus 40 anos de vida pública foram milhares de requerimentos, indicações, ofícios que a gente fez. E a gente, às vezes, é atingido. Então, como projeto, por exemplo, nós temos diversos projetos, né? Mas, na verdade, quando se fala que aquilo que aconteceu foi mais através da liderança política, aqui da indicação, do requerimento, do ofício, do pedido que a gente faz aos deputados, a gente faz, por exemplo, ao prefeito municipal e toda a área política, então, de forma que a gente tem sido assim, muito feliz nas nossas reivindicações. Eu digo sem medo de errar que hoje, nós temos hoje uma Santo Antônio dos Campos, hoje é importante, e a gente, por esse trabalho, porque quando a gente adentramos a política, há 40 anos atrás, nós não tínhamos meio-fio, nós não tínhamos uma rede de esgoto, nós não tínhamos água suficiente, tudo. E hoje, eu digo que nós temos hoje uma comunidade hoje bastante evoluída, graças ao trabalho da Câmara Municipal, não digo somente desse vereador, porque o projeto, ele é aprovado não por Inclusive a zona rural também, grande parte da zona rural de Divinópolis está naquela região de Santo Antônio dos Campos, né, Paduano? Na verdade, hoje, a zona rural de Divinópolis, por dizer assim, está naquela região. A região maior ali, porque nós temos limite hoje lá com Santo Antônio do Monte, lá em Amador da Serra, que está aproximadamente 25 quilômetros de Divinópolis. Aquela região, por exemplo, da zona rural, é que enriquece Divinópolis. É a maior área rural, é a área que está dentro do distrito de Santo Antônio dos Campos, que hoje eu digo que é 42% da extensão territorial do município de Divinópolis está naquela região. Portanto, a gente vê... São pessoas com as quais o senhor convive também, né? Os produtores rurais daquela região. Sempre junto, todas as reivindicações que a gente tem feito. Eu lembro, por exemplo, quando a gente começou, por exemplo, nós tínhamos aqui o CODAR, que era a professora, a ex-professora e saudosa professora doutora Veneza Guimarães, o Frei Bernardino, Ibone e tantos outros que foi para a zona rural,
e foi o desbravador da zona rural, de forma que hoje eu tive a honra e a grata satisfação de denominar aquela escola de Santo Antônio dos Campos, a escola professora Veneza Guimarães, porque ela foi uma batalhadora para a zona rural, o nosso querido saudoso Frei Bernardino, e tantas outras pessoas que ajudaram, e a gente estava presente, desenvolvendo aquilo, né, através do Banco do Brasil, que facilitou o empréstimo para que melhorasse as pastagens, melhorasse o gado, melhorasse a comunidade. E depois também já foi muito atendido pelo prefeito. Eu diria, Zé Medirá, que hoje, por exemplo, a zona rural de Divinópolis, ela deve muito às administrações. Mas o prefeito que mais fez, especialmente na minha região, para a zona rural, eu digo que Zé Medirá. Em todos que trabalharam e fizeram, mas foi o ex-prefeito Galileu Teixeira Machado, que conhecia muito, muito a zona rural e ajudou muito naquela região, transformar água potável, levou calçamento, levou, por exemplo, iluminação, e de formas que a gente recorda essas coisas e vê que a gente esteve junto trabalhando nesse sentido para a melhoria. Cada prefeito tem um segmento assim de atuação, né? Tem uma área principal de atuação, né? Tem uma área principal. Tem um estilo de governar, né? Na verdade, na educação, eu acredito que foi o ex-prefeito do meu tempo, o ex-prefeito Fábio Notini. Também a gente não pode deixar de destacar, por exemplo, o trabalho do Antônio Martins também, que foi muito importante. Afinal de contas, todos que passaram deixaram o seu marco, né? Não só aqui, mas também em toda a região rural do município de Divinópolis. E a saúde, Paduano? Há pouco tempo o senhor foi operado de uma hérnia, né? E agora já está bem, voltou imediatamente para trabalhar, sorrindo. Na verdade, Zé Wander, há mais de 2 anos, eu constituí essa hérnia, e ela vinha me prejudicando. Hérnia abdominal. Abdominal. E também, não foi foram 2 hérnias, umbilical e abdominal. Então vinha me prejudicando. E a gente sempre em contato com o médico, e eu procurei o doutor Rinaldo, ele falou, Paduano, isso aí é perigoso, isso tem que se fazer a cirurgia, porque amanhã ou depois, se isso aí der um problema, você tem que vir às pressas para o hospital, vamos fazer a operação e tal. E me deu lá um pedido de exame e tal, e eu fiz esses exames, e também me deu até um pedido para que a gente fosse ao plano de saúde, pedir autorização. E eu levei para ele e falei, não, vou te operar, isso foi numa sexta-feira. Segunda-feira você esteja aqui, há 20 dias atrás, que eu vou fazer a cirurgia. Aí, graças a Deus, correu tudo bem, né? A gente ainda está em repouso, né? Porque a cirurgia foi uma cirurgia não tão simples, né? Mas graças a Deus, com a graça de Deus e com a ajuda dos médicos, a gente pôde estar restabelecido. Eu estou aí ainda em repouso, mas já estou em atividade. Paduano, eu sei que o senhor ainda tem muito para falar, mas nosso programa já está chegando ao final. Quais são as expectativas do senhor para esse resto de mandato, esse final de mandato, né? E o senhor poderia também aproveitar e fazer as considerações finais. As nossas expectativas são o melhor possível. Por quê? Porque nós sabemos perfeitamente que hoje a demanda é muito grande e há necessidade premente de que as coisas se aconteçam para o bem da população. E nós, como representantes do povo, nós estamos sempre reivindicando, e como amigo que somos também de todos, principalmente do prefeito Vladimir, e também dos deputados Jaiminho, Domingos Sávio, do Fabiano, e de forma então que nós, como políticos, nós temos que estar presentes às pessoas que têm poderes maiores para ajudar no desenvolvimento. E eu tenho certeza que a expectativa é muito boa, porque nós temos ainda algumas promessas importantes, né, para ser realizadas, e nós estamos aí perante a população, fazendo reivindicações, e a expectativa é das melhores possíveis para que a gente possa fechar com chave de ouro esse mandato nosso. O senhor não quer parar, né? A política continua o trabalho. Zé Wander, a política, eu diria que a política é um vício, é uma cachaça, como se diz, né? Então, quando diz, a vida do senhor é aqui também, né, principalmente. Quando a gente entra na vida pública, a gente torna público. Quer dizer, então não depende muito de mim. Por exemplo, eu digo, chegou a hora, eu não sei. Quem sabe é o povo. Então o nome da gente está sempre presente. Se por acaso amanhã ou depois aquelas pessoas entenderem que tem que mudar, né, então não sou eu. Mas o nosso nome está aí, né, para ser novamente examinado. E se achar que é importante a gente continuar na vida pública, eu dizer, a gente nunca pode dizer dessa água eu não bebo, né? Então, como
a vida da gente é a vida pública e a gente tem uma responsabilidade com aquelas pessoas que sempre estão presentes na nossa vida, principalmente os eleitores, né, a população, e de forma então que o meu nome está aí à disposição. E hoje também você sabe muito bem que hoje não depende muito do vereador, porque o nosso mando hoje é do partido. Nós não temos esse poder de dizer eu vou ser candidato se o partido não indicar. Se o meu partido, que é o Democrata, o DEM, me indicar, nós vamos estudar e quem sabe ainda a gente tem fôlego para mais uma luta. O senhor nunca pensou em candidatar um cargo ao executivo, não? Nunca foi convidado? Evandro, eu já fui convidado, em certa época fui convidado para ser candidato a vice-prefeito. Mas como a gente, a minha residência é em Ermília, Santo Antônio dos Campos. E como a gente quer estar presente ali, e a gente acha melhor estar ali como um simples vereador, representando o povo, de que a gente deixar a comunidade para vir assumir um outro posto. De forma, então, que eu me sinto muito honrado e muito feliz em poder estar na política como vereador. O senhor gosta do trabalho de vereador mesmo, né? Eu gosto do trabalho de vereador, porque o vereador é aquele ente político que está mais junto do povo. E de forma, então, que a nossa vida, a vida política, é uma vida sempre presente no meio do povo. E de forma, então, que eu me sinto, assim, realizado em poder estar junto do povo. Porque a vida da gente é uma vida, assim, a vida do político é essa, é 24 horas por dia em benefício do povo. E eu me preocupei muito foi com a vida pública, eu me preocupei muito com a vida política e não com a vida pessoal. E de forma que isso é uma honra muito grande, a gente pode dizer que eu me constituí um político sempre em favor do povo e não em favor próprio. Bom, Paduano, foi um prazer ter recebido o senhor aqui no Lente Aberta, contando um pouquinho para a gente desses 40 anos de história que a gente sabe que é muita coisa. Muito obrigado. Nós agradecemos, Evandro, a oportunidade que você me deu. A gente sempre é importante a gente estar presente. A cada dia que passa é uma vida nova. E hoje, por exemplo, a gente pôde realizar mais um pouco daquilo do nosso trabalho político. E de forma então que eu agradeço a você, agradeço toda a comunicação da Câmara Municipal de Nobre. E de forma que a gente está à disposição para aquilo que a gente puder estar sempre presente nessa vida política de nossa querida Divinópolis. Chegou ao final mais um Lente Aberta. E você pode seguir a Câmara no Twitter, @CâmaraDiv. Até a próxima.